Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre o medo. Muitas pessoas dizem que nós não temos que ter medo, porém, nós temos que ter muito cuidado com essa afirmação. Ontem eu estava terminando aí meu caderno de metas para 2020 e eu coloquei uma meta de fazer um mastermind que vai custar por volta de R$50 mil. E ali, quando eu estava anotando de fazer esse mastermind, no meu coração, dentro de mim, veio um medo de tipo paralisador. E quando eu senti isso, naquele instante eu soube que ali estava a minha trava, né? Que ali estava o meu teto, o meu limite, né? E é interessante porque o medo ele é justamente isso. Ele é o nosso termostato. Ele que vai definir e vai conseguir, quando você começar a mapear esse medo, você vai identificar aonde é que está o seu bloqueio, onde está a sua trava, onde está o seu limite, quando você está chegando perto do teto. E ele nunca sai, porque quando eu colocar essa meta de 50 mil, no ano que vem, se eu colocar de 200, exemplo, quadruplicar, eu vou sentir um medo quando eu for escrever isso. Porém, qual é o problema do medo? O problema do medo é quando ele te paralisa, quando o medo faz com que você se ausente da ação. E isso é um problema. Então, o problema não é sentir o medo, é deixar que o medo te impeça, por exemplo, de anotar uma meta de fazer um mastermind de 50 mil reais. E é interessante a gente tem que entender isso justamente por quê? Porque o cérebro e a mente, né, que é você, são pessoas diferentes, são coisas diferentes. O cérebro ele está com base na sua condição. Então ali ele mapeou de acordo com as minhas experiências passadas, se eu já tinha vivenciado algo desse tipo, e por não ter vivenciado ainda nenhum mastermind ao qual eu tive que pagar 50 mil reais, ele falou, isso não é para você. Ou isso vai ter que demandar esforço, vai ter que demandar energia, você vai ter que sair de uma zona e ir para outra, sair da famosa zona de conforto. Então, quando o seu cérebro, ele vai apitar justamente quando ele fizer comparações com experiências passadas e vai comparar, e vai falar, isso aqui você já vivenciou? Então, se você não vivenciou, cuidado. Que o medo é justamente isso, é a sensação de risco, de calma aí, vamos pensar duas vezes, vamos pensar de novo, pensar com mais calma. E é diferente de prudência, né? Prudência é você fazer cálculos, é você aprender, é você criar uma estratégia, né? Você criar uma base para tomar uma atitude. O medo é aquele bloqueio, é aquilo que te paralisa, é aquilo que te impede de avançar. Então, quando você identifica essas travas, esse medo, esse teto ali, que é o seu termostato, você pode avançar e aí conseguir ultrapassar, porque sempre vai existir, tem que estar claro que sempre você vai assistir isso, porque se não é agora com 50, vai ser com 100, depois com 200, depois com 500, depois com 1 milhão, você sempre vai sentir. Então, primeira coisa que nós temos que entender, que o cérebro e a mente são coisas diferentes. Minha mente estava ali escrevendo, eu quero fazer um mastermind X que vai custar 50 mil reais. E meu cérebro estava pensando, opa, você nunca gastou 50 mil reais com mastermind, por que você quer inventar essa moda agora? Pode parar com isso, que isso não é para você. Então ali me veio um medo. E quando eu senti esse medo, eu falei, nessa hora eu tenho que quebrar. Tenho que quebrar. Então o problema não é sentir o medo, é fazer com que o medo ele te ausente de agir, de avançar, de quebrar essa barreira aí que existe. Então, anote aí, quais são as atitudes que te trazem medo? Largar meu emprego, investir ou, sei lá, fazer qualquer coisa que te gere um medo, que te gere uma insegurança, faça isso para que você se curar. É uma pílulazinha que quando você fizer isso, é um exercício que eu já faço hoje, toda vez que eu sinto esse tipo de medo eu vou lá e faço. Nessa hora que eu senti isso eu falei, pronto, então achei a minha trava, eu achei que o meu teto, então neste momento eu vou quebrar esse teto, escrevi a meta e eu vou me dedicar o máximo possível para cumprir essa meta e realizar esse alvo. Então, onde estão os seus medos? Quais são os seus medos? Anota ele. Passa a vivenciar isso. E aí, coragem para ir. Porque coragem não é não ter medo, não é a ausência do medo. A coragem é fazer apesar do medo. Aprender a enfrentar risco. Aprender a enfrentar essa zona de conforto que te faz não avançar. Então, vá e faça.